Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar da questão 20 do Livro dos Espíritos, dos elementos gerais do universo, ainda do capítulo 2. Conhecimento do princípio das coisas é o tema. A questão, ela pergunta assim: dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. E o Kardec complementa: por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Então, aqui fica claro que existem as revelações espirituais, né? Nós, sim, recebemos essas revelações com o intuito de aprendermos e evoluirmos. Então, tem um comentário do Espírito Miramês no livro Filosofia Espírita que é muito importante. Ele faz pontuações ricas a respeito dessas revelações, do porquê que elas acontecem, do porquê que nós recebemos essas revelações sobre, às vezes, do nosso passado e também do nosso futuro. Por que que os espíritos nos contam? Por que que a gente se comunica? Existe um motivo para isso? E é claro, nós vamos ler aqui para vocês entenderem o que esse espírito, né, o Miramês, comenta a respeito disso. Os sentidos físicos são valiosos recursos com que a natureza divina dotou o espírito encarnado para registrar as lições que poderá receber por todos os meios que a ciência alcança. Não obstante, os homens carregam consigo outros meios espirituais que lhes servem de canais por onde podem vir, e vêm com frequência notícias sutis do mundo espiritual, revelações que escapam os processos científicos. A razão nos fala que devemos usar os dois meios para maior experiência daquilo que vamos aprender. Se você está no mundo da carne, é justo que tenha recursos materiais para o enriquecimento e compreensão de todas as leis que vibram e sustentam todas as formas. E se está sujeito a ela, é justo também que a respeites. O universo se congrega em camadas sobrepostas, como sendo um todo, apresentando em seu íntimo divisões sem conta, até encontrar Deus. Um mundo pode se justapor a outro, mas em faixas diferentes, e por vezes ocupando o mesmo lugar. São segredos a desvendar, e quanto mais aprendemos, mais sentimos necessidade de aprender. A extensão do saber é infinita, e o Senhor, o nosso Pai Celestial, representa fonte inesgotável, centro de todas as cogitações da sabedoria universal. A Terra é, pois, um mundo de provações, e se assim não fosse, não teriam cessado as guerras e os ódios milenares de nação contra nação, de homens contra homens. As variedades de revelações, em se formando inúmeras religiões e filosofias espiritualistas, são provas irrefutáveis disso. Quando a humanidade começar a apresentar traços de fraternidade de uns para com os outros, quando as criaturas se amarem mutuamente na verdadeira acepção da palavra, quando a gratidão a Deus tornar-se um hábito de todos os dias, quando a caridade for um dever de todos os momentos, as religiões irão se fundir pela força da unidade dos sentimentos e haverá um só rebanho e um só pastor. As divisões e subdivisões são o atendimento de Deus aos homens pela ignorância que persiste nos corações dos espíritos inferiores. Quando permanecer a ideia de que cada um está de posse da verdade que ele suporta e não entregue a uma facção religiosa ou agrupamento filosófico ou científico,
começarão a dominar os sentimentos de respeito e a própria grandeza de Deus, que não se esquece de seus filhos, quaisquer que sejam os lugares em que estiverem vivendo. Ninguém se perde, pois somos todos filhos do mesmo Pai. As revelações espirituais e científicas não escolhem lugar. A prova disso são os fatos, e é nesse entendimento que deveremos despertar para a unidade de valores de todas as nações e de todas as criaturas, sem as barreiras que dividem os espíritos pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade e pelo ciúme. Olha que pontuação interessante, né? Então, as revelações espirituais e científicas não escolhem lugar. E é nesse entendimento que deveremos despertar para a unidade de valores de todas as nações e todas as criaturas, né? Então, enquanto o espírito tiver o orgulho e o egoísmo, a vaidade, o ciúme, estiver sendo movido por isso, por esses sentimentos, nós vamos receber as revelações para que a gente depure, para que a gente aprenda que existe um mundo, que é o mundo espiritual, e é para lá que nós vamos e nós temos que evoluir, porque o espírito foi criado por Deus e nós vamos buscar essa evolução. Então, achei muito interessante essa pontuação deles, né? Nesse livro. Os sonhos são atestados de muitas revelações. Eles, mesmo sem a compreensão dos seus arcanos, deixam na consciência uma revelação que cresce cada vez mais, dando certeza à alma de que a vida não termina no túmulo. E por vezes revela ao espírito encarnado algo de vidas anteriores que se encontra registrado na sua consciência mais profunda. Então, olha a revelação espiritual nos trazendo essa clareza de que existe essa outra dimensão e que essa dimensão está aqui junto conosco, só que é uma outra dimensão que a gente não enxerga com esses olhos físicos. E as intuições que escapam aos aparelhos materiais, por onde vieram? Vieram por canais invisíveis a esses olhos físicos, mas entendidos pelas sensibilidades espirituais da alma, e com tanta certeza que fogem aos meios de comunicação. A escrita não tem recursos para expressar o que entendemos por dentro. Quantas vezes nós não conseguimos revelar aquilo que sentimos através da escrita? Ela é pequena para expressar tudo aquilo que a gente pensa e sente, não é verdade? Então, existem vários conhecimentos, várias coisas que ocorrem e que são revelações espirituais da outra dimensão e que não são científicas, não são provadas pela ciência, mas nós sabemos que existe. É bom que usemos de todos os meios lícitos e possíveis das revelações e que o bom senso nos acompanhe em todas as investigações, para que no amanhã nasça em nossos corações a verdadeira paz, aquela que deve morar na consciência. Então, por que é que nós recebemos essas revelações? Simplesmente por receber? Então, nós temos essas revelações, nós sabemos que existe essa outra dimensão, que nós não enxergamos com esse olho físico. Por que é que nós recebemos essas revelações dos espíritos? Porque nós precisamos evoluir, nós precisamos nos depurar nossa alma. E aqui, nesse parágrafo final, o Miramês conclui com chave de ouro o porquê dessas revelações, dizendo justamente que nós estamos buscando essa paz interna, essa evolução, depurar o nosso espírito. Então, é isso sobre o comentário dessa questão 20. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.